É uma alegria estar aqui novamente para que possamos realizar mais um estudo da nossa casa, o Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia e a Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré. Nós vamos então fazer a nossa prece para que possamos nos unir em pensamento e sentimento com o amor divino e assim nos prepararmos melhor para podermos bem aproveitar as reflexões que o estudo de hoje nos trará. Deus, Pai amado, aqui estamos, Senhor, rogando a Ti as bênçãos do alto, do Teu amor, do Mestre Jesus, junto ao amparo dos benfeitores espirituais de nossa casa que dirigem esta tarefa, a fim de que possamos, Senhor, receber o amparo, a luz, a pacificação que nós precisamos para melhor compreender, melhor visualizar intimamente as reflexões que nós veremos hoje, os ensinamentos que nos auxiliam tanto na nossa vida íntima, na nossa vida de relação com todos aqueles que nos cercam, com toda a obra da criação. Rogamos a Ti, Senhor, esse amparo e que a paz do Cristo esteja conosco. Graças a Deus. Nós vamos refletir hoje sobre o tema felicidade e infelicidade relativas, que é o primeiro tema abordado no capítulo 1 da quarta parte do Livro dos Espíritos. A quarta parte trata do tema das esperanças e consolações, e o capítulo 1 aborda o tema das penas e gozos terrestres. O segundo capítulo dessa quarta parte aborda o tema das penas e gozos futuros. Então, aqui nós veremos hoje um contexto dessa análise sobre a felicidade ou infelicidade relativas quando nós estamos encarnados, né? Das penas e gozos terrestres, que é o que trata o capítulo 1, como dissemos. E como nós estamos na quarta parte do livro, nós temos também que considerar que tudo que vai ser analisado aqui tem como base, né, todas as reflexões, toda a compreensão, as análises trazidas na primeira, na segunda e na terceira parte do livro, né? É todo um conjunto de conhecimento, de ideias, de reflexões. Mas aqui, a cada parte, né, Kardec vai especificando a análise. E essa abordagem trazida na quarta parte, depois ele vai desenvolver no livro Céu e Inferno. O Livro dos Espíritos é publicado, né, a sua primeira edição, em 1857, e o Céu e Inferno, a sua primeira edição, chega para nós em 1865. É um grupo de reflexões muito importantes, e depois nós temos esse livro maravilhoso, né? Muito rico, que é o Céu e Inferno, onde as questões que tangem a justiça divina, segundo o Espiritismo, serão trabalhadas. Nós vamos ver essas questões de felicidade ou infelicidade sendo abordadas em diversas nuances, né? E é o que nós vamos ver aqui também, nesse grupo de perguntas, que vai da 920 a 933. Então, é claro que nós faremos hoje um voo, né, panorâmico aqui, dentro das nossas possibilidades de tempo, e até das minhas possibilidades aqui de reflexão, né? Mas a ideia é trazer essa visão mais geral, ler algumas questões, e, para iniciar, tem um texto, né, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Vida Feliz, que é esse livro daqui que eu acho incrível,
no capítulo 43, e a gente vai ver, a gente percebe nesse livro, né, que essa vida feliz, ela trata desse conceito de felicidade que nós temos apresentado pela doutrina dos espíritos e veremos hoje. E no capítulo 43, Joana de Ângeles nos diz assim: a tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, podes ser feliz vivendo com resignação e confiança em Deus. Então, nós vemos aqui uma visão, uma perspectiva da felicidade que é diferente, né, da perspectiva que muitas vezes nós vemos sendo abordadas, né, na nossa sociedade. É uma felicidade íntima, é a ideia, né, da construção do reino dos céus dentro de nós, de trabalhar as potencialidades do espírito, né, os valores espirituais, a espiritualização da nossa vida, né, o nosso crescimento, a nossa espiritual, a nossa autoiluminação. Então, quando nós tiramos essa ideia de felicidade, né, do outro, das coisas, das questões transitórias da vida, das questões materiais, que podem se modificar de uma hora para outra, por isso que ela fala, não a coloques a felicidade nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones, não no sentido, a meu ver, de que o outro possa nos decepcionar, mas é porque isso é transitório, tudo isso é transitório. Eu mesma posso amanhã desencarnar, aí eu não estou mais próxima daqueles, da minha família, dos afetos, eu vou me entristecer por isso, eu preciso trabalhar minha felicidade íntima, como ela diz, né? Trabalhar viver com resignação e confiança em Deus, trabalhar essas forças íntimas, e a resignação é uma força vital para essa vivência da felicidade como um estado íntimo, que este texto tão sintético, mas tão profundo nos mostra. Então, eu trouxe para a gente já iniciar e ter esse panorama desse conceito de felicidade, que é uma felicidade espiritual. E aqui ela vai ser trabalhada dentro do contexto da encarnação. E Kardec deixa isso muito claro na pergunta, né, que ele traz para iniciar a reflexão, que é 920, trazendo, né, para os espíritos essa reflexão. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E é tão interessante isso, porque nós, às vezes, passamos a vida buscando a felicidade, uma ideia de felicidade, que às vezes segue a moda da época, às vezes segue a nossa própria visão dentro do nosso contexto social, do contexto cultural, um contexto religioso, o contexto até da nossa idade, na encarnação que nós estamos, né, vivenciando no momento, e tudo isso muda, tudo isso é transitório, e nós achamos que nós vamos atingir uma completa felicidade dentro da limitação. E a limitação por si só já nos mostra, né, que ela é limitada, ela tem um tempo, né, e ela pode mudar, ela pode variar. E ele recebe, Kardec, né, essa resposta: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, essa ideia de felicidade completa na Terra, ela não é possível de alcançar. Nós temos momentos fugazes de uma grande felicidade, mas isso vai oscilando, porque faz parte da própria vivência da encarnação, essas vicissitudes da vida.
nós vamos sendo chamados a vivenciar novas oportunidades, novas experiências ao longo da nossa vida corpórea, né, da nossa encarnação, porque justamente é essa a oportunidade da encarnação. Nós vivemos essa transitoriedade que faz parte de tudo que é material na nossa própria trajetória, né, da infância, desde o nosso nascimento até o momento da nossa desencarnação, independente do momento em que nós vamos desencarnar, da faixa etária em que nós estaremos quando nós desencarnarmos. Mas sempre há um tempo que transcorre, há uma experiência, há uma vivência, há uma mudança que nós vamos experienciar fisicamente. Quando nós percebemos isso, nessa resposta, esse não é possível, não é para nos desanimar, mas é para contextualizar, rever a nossa perspectiva, o nosso olhar em relação ao que é a felicidade, ao que de fato define felicidade para nós, que somos espíritos imortais, ora encarnados. Então, quando ele nos diz, né, eles primeiro trazem essa reflexão sobre o objetivo da encarnação. A encarnação nos chega, né, nos é dada essa oportunidade como prova ou expiação, nos mostrando que as circunstâncias, né, que nós temos e a oportunidade de vivenciar, elas remetem a um planejamento reencarnatório que é elaborado dentro das leis divinas, dentro do âmbito das leis divinas, para o nosso bem, visando o nosso aprimoramento, o nosso autoaperfeiçoamento intelecto-moral, enquanto espíritos imortais. E nós, dentro da faixa evolutiva que nós estamos, nós precisamos dessa experiência na encarnação, para reencontrar espíritos, né? Para vivenciar oportunidades novas de experiências, de circunstâncias, para desenvolver novas habilidades, conhecimentos intelectuais, né? Do campo do progresso intelectual e também do progresso moral. Então, é algo que, se nós pensarmos, nós não conseguimos juntar esse quebra-cabeças, mas as leis divinas, elas têm uma harmonia que regem as nossas vidas e que nos proporciona esse reencontro dentro da família, dentro de uma cultura, em determinada época da humanidade. Então, é muito bonito perceber isso. E dentro desse contexto todo, se nós, de fato, formos procurar a felicidade completa na vida, pensando as circunstâncias externas, o próprio bom senso diz que isso não é possível, porque nós vamos vivenciando mudanças o tempo todo na nossa vida. Mas, como Joana de Anjos já nos mostra nesse texto inicial, quando nós compreendemos, é isso que nós vamos ver aqui, que a felicidade é um estado íntimo, isso aí se torna uma conquista, né? Independentemente dessas vicissitudes, dessas nuances, dessas mudanças, até do fato de eu estar encarnada ou desencarnada, é algo que eu tenho em mim. Aí essa conquista do reino dos céus, que o espírito, cada vez que vai na sua caminhada, ele vai percebendo essa sua capacidade, compreendendo as leis divinas, compreendendo a localização da sua felicidade, que não está fora de si, mas dentro de si, que é um estado íntimo, é um estado espiritual, aí esse espírito vai, é como se isso fosse ganhando corpo, ele vai ganhando força moral, a resignação, a paciência, né? O próprio trabalho de empatia com os outros, de caridade, da vivência da caridade moral, do altruísmo, do perdão, porque ele ajustou o foco, né? E aí ele passa a perceber que esse caminho é um caminho íntimo e que, independente das circunstâncias externas, que podem até muitas vezes serem de infelicidade, serem de grandes provas
às vezes podemos vivenciar grandes reveses financeiros, podemos vivenciar, às vezes, as perdas, né, de seres, né, de entes queridos, de seres amados, que não são, sabemos que não são perdas, mas fica esse sentimento quando desencarnam. Quando nós desencarnamos, nós passamos a compreender que tudo isso é transitório e passageiro, mas há algo perene que fica, os laços de amor, que ficam as nossas conquistas espirituais. Então, nós vemos que há algo na nossa vida que transcende essa experiência terrena que nós vivemos. Ela serve para nós como uma oportunidade de aprendizado, mas ela não define o que nós somos e por isso ela não pode definir a nossa felicidade. Então, é essa análise que eles fazem, né? Nós vamos viver, às vezes, situações desafiadoras e não podemos tirar conclusão pelas experiências exteriores do que seja a felicidade da nossa vida. Por isso que tantas vezes a gente pensa, né? Fulano tem isso, Deus, né? Deus me abençoou porque eu tenho isso. E o outro que não tem? Né? Deus abençoa todos nós, Deus ama todos nós, nessa linguagem mais popular, como nós muitas vezes nos comunicamos. As leis divinas regem a nossa vida e elas são de amor. Então, mas cada um de nós vai viver situações que remetem ao nosso planejamento encarnatório. Então, um vai desencarnar com 50 anos, o outro com uma idade mais avançada do que essa, ou então numa idade menor, né? Como às vezes tem às vezes situações em que nós desencarnamos na terra infância. Todos nós vamos vivenciar situações dessas ao longo da nossa trajetória evolutiva. Encarnar numa posição, às vezes vivendo a prova da riqueza, a prova da pobreza, né? Vivenciar uma vida numa cultura em determinado país, ora nós encarnamos no outro país, e tudo isso por quê? Para criar em nós todo esse dinamismo íntimo de conquistas espirituais, de habilidades intelecto-morais que proporcionam justamente a nossa evolução. Então, a felicidade é um estado íntimo, né? E depende de nós a suavização desses males da vida, né? Dos males, das circunstâncias adversas que muitas vezes acontecem conosco. Como que nós suavizamos isso? Através dessa postura íntima, né? Se eu vivencio tudo isso, se eu me fortaleço na resignação, na serenidade, no equilíbrio, fortalecendo a minha confiança em Deus, ou numa força suprema da vida, como nós chamarmos, né? Porque às vezes pode ser que tenha alguém aqui que não seja espírita e esteja assistindo esse vídeo, né? Às vezes que não tenha religião, não se vê conectado a uma religião hoje, mas compreende que é uma força que rege a vida, uma força maior do que nós, porque existem leis de grande sabedoria e através da nossa capacidade de raciocinar e refletir sobre elas, nós percebemos isso. Mas a doutrina dos espíritos, ela vai nos mostrando essas leis que regem a vida do espírito, a vida espiritual. E nós vamos vendo a perfeição dessas leis quando nós pensamos planejamento encarnatório e a questão da felicidade ou felicidade relativas enquanto encarnados dentro desse contexto, né? E isso nos ajuda muito para que, nos momentos que tivermos que vivenciar as grandes felicidades, como nós falamos na Terra, ou as grandes infelicidades, que consigamos vivenciar ambas as situações com equilíbrio, né? Porque a conexão ela se mantém sempre a mesma com o alto, né? E com a nossa essência divina, a nossa essência, quem nós de fato somos, a nossa identidade espiritual. Então, não nos identificamos com a matéria, não nos limitamos à matéria, não nos perdemos, às vezes, nas paixões avassaladoras, nas atitudes impulsivas, no egoísmo, no orgulho, numa sensualidade, às vezes, que nos atormenta, né? Mas nós nos percebemos como espíritos imortais e passamos a espiritualizar
o corpo que nós temos, no sentido de que nós compreendemos o grande valor do corpo físico para nós, seja de que forma ele for, né? Às vezes nós chegamos aqui com determinada situação física para que justamente ela seja ali uma alavanca de algum progresso que nós precisamos realizar, né? E nós não podemos ver aquela limitação, como nós normalmente vemos, como sendo algo danoso ou como uma infelicidade. Pelo contrário, quando nós compreendemos as leis divinas que nos regem, nós percebemos que aquilo dali, aquela limitação, como às vezes nós percebemos, e ela de fato vai nos levar a algumas limitações, ela é uma alavanca de progresso pedida por nós, e ela para que nós consigamos, muitas vezes, perceber novas nuances da vida, mas, de fato, vai solicitar de nós uma nova experiência e a percepção de que nós temos uma grande força que antes nós não conhecíamos e que já estava dentro de nós, e que aquela experiência terrena vai nos ajudar a perceber e a desenvolver, né? Então depende de nós também sermos tão felizes quanto possível na Terra. E quando nós ajustamos o foco, né, desse conceito de felicidade, nós conseguimos perceber, visualizar melhor as oportunidades da vida e vivê-las até nas adversidades de uma forma mais equilibrada e olhando, né, observando o que essa experiência está me oferecendo de oportunidade, de reflexão, de desenvolvimento que eu preciso realizar. São propostas que a vida nos traz, às vezes de uma forma inesperada, e que se nós pararmos para observar aquela situação e percebermos, não, nada nos acontece à toa, né? Tudo tem um fim útil, um propósito, como é que eu posso me colocar de uma forma mais positiva para olhar isso? E aí eu vivo isso num estado íntimo de felicidade. Mesmo que a situação seja adversa ou vista como uma infelicidade ou um sofrimento momentâneo, né? Mas o meu estado íntimo é de felicidade nesse sentido, né? Eu passo a atuar de uma forma positiva e colaborativa no sentido da minha felicidade íntima, né? Mais consciente e mais fortalecida. E Kardec pergunta no 921, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Nós, né, projetamos muito essa ideia da felicidade na Terra, até nessas reflexões sobre o momento de transição planetária, né, dessa passagem para um mundo de regeneração. E isso pode, às vezes, nos trazer uma ideia de uma felicidade futura, como se nós não pudéssemos ter uma felicidade relativa hoje, né? E Kardec continua, mas enquanto isso, né, essa acontece, enquanto isso, não, se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa, e os espíritos nos dizem, né, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. E é essa ideia de uma existência grosseira porque nós temos a vida na matéria, né, a vida enquanto encarnados, ela nos traz limitações que são decorrentes dessa nossa própria condição, uma matéria tão densa, né? Num mundo ainda, né, vivenciando essas situações de provas e expiações, nós não vivemos ainda num mundo feliz. O nosso corpo ainda não é um corpo fluídico, né? Então tem essa perspectiva dessa existência grosseira nesse sentido ainda muito material, né? Ainda muito materializada, mas que nós podemos viver de uma forma mais espiritualizada, né? O que Kardec trabalha lá no primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, a passagem, quando ele vai falar, né, dessa condição que o espírito, numa encarnação, ele pode
ao espiritualizar a sua vida, sair de um ponto de vista muito identificado com a matéria, ele perceber, né, que o que importa é ele trabalhar, o mais importante, o foco do nosso trabalho íntimo deve ser esse desenvolvimento dos valores espirituais, das potências divinas em nós, nos percebendo enquanto espíritos imortais. E aí o espírito vai se desmaterializando. Ou seja, eu estou ainda encarnada nesse corpo físico, né? Com essa oportunidade abençoada do corpo físico, mas eu intimamente eu vou me desmaterializando, eu vou me desidentificando com a matéria, ou seja, eu sei que eu não sou esse corpo, né? E eu vou, independentemente de eu ser de espírito ou não, o espírito que vive em si pratica a lei de Deus, como eles trabalham aqui, ele vai obrando, ele vai trabalhando, vivenciando, caminhando nessa vivência de construção da sua própria felicidade. E ele vai espiritualizando o seu ser, porque a caminhada no bem, na prática das leis de Deus, ela significa que eu estou valorizando hoje as questões que são caras ao espírito imortal. A fraternidade, a solidariedade, o amor, mas não o amor egóico dos meus, do meu grupo, o amor, o bem de todos. Então, eu não me vejo mais como um ser isolado, né? Que muitas vezes se deixa levar por ambições, por sentimentos mais inferiores, de inveja, do ódio, da raiva, né? Que são tão ainda próximos do instinto. Eu vou trabalhando do instinto ao sentimento, como tem uma mensagem tão bonita de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, né, sobre a lei de amor, trabalhando, né, essa evolução nossa, né, dessa identificação mais próxima dos instintos. Eu vou trabalhando isso, desenvolvendo no campo do sentimento, e o ponto mais alto do sentimento é o amor caridade. Por isso que os espíritos trazem ali, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, a máxima: fora da caridade não há salvação, porque a caridade é essa prática, a vivência das leis de Deus, é acessível a todos, não está circunscrita a um grupo, a uma religião, a uma época, a uma posição social, nem a uma faixa etária, é acessível a todos nós, e é uma linguagem universal. E aí nós vemos, né, quando nós fazemos isso, nós trabalhamos, nós obramos pela nossa própria felicidade, a felicidade possível enquanto nós estamos encarnados, e que é um estado íntimo, é uma vivência íntima, e aí me ajuda a ter uma postura fortalecida espiritualmente, moralmente, para que eu consiga lidar dessa forma com todos, né? E eu encontro o foco, eu localizo o meu tesouro, e aí está o meu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É um dos ensinamentos do Cristo, né? E aí, quando eu encontro esse caminho íntimo, que me conecta a Deus, a minha essência divina, e ao outro, eu consigo trabalhar na minha vida, obrar cada vez mais, né? E aí isso depende da nossa vontade, do nosso esforço, e aí eu vou construindo a minha felicidade íntima. É a nossa parte, a parte que nos cabe, né? E já é possível hoje, né? A Kardec traz um comentário, né, que é muito interessante. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. E aí ele remete nessa imagem da nossa vida enquanto estamos encarnados, comparado à nossa vida, a pátria espiritual, a vida numa encarnação, né? A existência numa encarnação, porque a vida é única, né? Há um contínuo, mas cada encarnação é uma existência nossa, corpórea, é um momento da nossa vida espiritual. Esses momentos, eles são muito limitados em relação à nossa real condição espiritual, né? A liberdade que o espírito vai alcançando na medida da sua evolução.
ao desencarnar, né? Então, é um momento, não tem comparação, né? Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Então, é aquela ideia, já trazida pelo Mestre Jesus, da semeadura e da colheita. O que eu semear nesta vida é o que eu vou colher na vida futura. Mas eu já começo a colher aqui, é que muitas vezes a gente não compreende, tão cegos que nós estamos, às vezes, nas nossas limitações que vamos construindo dentro de nós mesmos, se nós ficamos muito teimosos e arraigados no campo do egoísmo e do orgulho. Mas à medida que nós vamos trabalhando isso, né, na própria vivência das leis divinas, da caridade, do bem, nós vamos ampliando a nossa visão e nós vamos espiritualizando a nossa vida, como já dissemos. E vamos semeando novas oportunidades para nós, mais felizes. E aí a colheita realmente é de felicidade, né? O livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Franciscano Xavier, é um livro muito, que eu considero assim, muito importante nessa reflexão sobre felicidade e infelicidade relativas, né? Dentro do âmbito das esperanças e consolações, me perdoe, das penas e gozos terrestres, né? Emmanuel vai trabalhando ali essa vivência das leis divinas em diversos âmbitos da nossa vida. Então, e o próprio título diz, Ceifa de Luz. O que nós precisamos prestar atenção para semear na nossa vida enquanto encarnados, se desejamos já ter essa colheita de luz, de felicidade na nossa vida. É um livro belíssimo, né? E Kardec continua, já nesta vida somos punidos pelas infrações, ou seja, vivemos as consequências das infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, das leis divinas, as nossas infrações em relação às leis divinas, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Então, muitas vezes, nós tomamos, assim, fazemos, melhor dizendo, escolhas impulsivas, não pensamos muito, e às vezes não percebemos que aquela escolha, aquela atitude, ela é infeliz na sua própria origem, porque na sua origem ela já tinha ali algo de algum sentimento que não é um sentimento de amor ao próximo, que não está dentro do âmbito da vivência das virtudes, da fé, da esperança. Então, nós, às vezes, tomamos uma decisão com base no desespero. E aí são decisões muito imediatistas. Às vezes, nós não paramos para pensar. Às vezes, agimos dentro desse âmbito, no campo do ciúme, da inveja, de uma ambição desmedida, né? Das paixões que às vezes, nós lidamos com elas de uma forma muito imatura, sem vivenciarmos o campo do autodomínio, pensando assim, será que isso é bom? Será que isso chega, né? A gente às vezes pode até sentir raiva, ódio, esses sentimentos passam por nós, mas nós precisamos observar, refletir e pensar. O que faço com isso? Esse é o campo do autodomínio. E porque uma atitude impensada pode nos levar, como Kardec diz, né, pode ser a origem daquela infelicidade que só depois eu vou perceber. Mas na origem estava lá aquela atitude que não tinha como base a vivência da fraternidade, do perdão, a vivência do respeito ao próximo, a vivência do amor, caridade. E a fé, a esperança e a caridade são bases de força
para que nós consigamos, de fato, vivenciar as nossas experiências encarnatórias, porque elas vão nos apresentar desafios, como o atleta possui, né? Ele vai toda hora, eu sempre acabo dando esse exemplo do atleta, mas é algo bem dentro do campo da nossa vida, que a gente valoriza nessa autossuperação. O espírito vai vivenciando situações para ir aprendendo essa autossuperação, né? Essa percepção até da sua própria força íntima e de ampliação do seu sentimento de amor, aprendendo a perdoar. E nós vamos vendo que a força moral que a gente vai ganhando à medida que nós nos permitimos vivenciar isso é muito grande. E nos ajuda a vivenciar um estado de alma que Kardec vai trabalhar aqui na questão, vai trazer para reflexão na questão 922 que nós vamos ler agora, que é base dessa nossa felicidade, né? Dentro desse conceito trazido pela doutrina dos espíritos. Kardec pergunta assim, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, né? Cada um de nós pensa felicidade, nós, né, temos essa reflexão muito ainda desse ponto de vista de uma encarnação que é muito limitado, quando o ponto de vista espiritual demanda essa visão mais ampla, até da solidariedade, né? Dessas vidas, dessas muitas existências que nós temos, que são solidárias umas com as outras e trazem para nós oportunidades de evolução e aperfeiçoamento. Então, ele diz, o que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens, ou seja, há uma referência? Que se perguntar para mim o que é felicidade, eu vou talvez falar uma coisa, né? Outro do meu lado vai falar outra, algo que eu percebo em mim que é feliz, para o outro, se estivesse vivenciando, ele ia achar que eu daria uma profunda infelicidade, mas eu consigo estar em paz com essa situação, ou o contrário, né? Há tanta oscilação na nossa percepção do que seja a felicidade terrestre. Qual é o ponto comum? Há como trabalhar isso dentro de uma referência que seja acessível, de compreensão para todos nós? E os espíritos nos dizem, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, nós vamos vendo dois âmbitos de compreensão. A vida material, sendo a posse do necessário, essa referência, né? E aí valorizamos tanto as oportunidades de trabalho que nos chegam, a solidariedade, a mão amiga que nós conseguimos dar uns aos outros, inclusive nesse momento difícil, desafiador, que nós estamos vivendo planetariamente, né? Onde muitos não têm nem o necessário. E aí nós vemos as leis divinas atuando quando nós praticamos e vivenciamos a solidariedade, a fraternidade, o amor, nós conseguimos olhar para o outro e ver, né, ajudar o outro que está passando por isso, ou se nós estamos vivenciando isso, valorizamos muito a ajuda, o amparo, a caridade do outro conosco, né, nesse âmbito da vida material. E na vida moral, é a consciência tranquila. Quando eu consigo me manter nesse caminho reto, né, na prática, na vivência das leis divinas, vivenciando, né, o meu dever moral, com Deus, comigo mesma, com o outro, vivenciando as obrigações da vida que chegam para mim, que são sempre oportunidades de trabalho íntimo, sobretudo, né? Eu faço isso dentro das minhas possibilidades, eu cumpro com esse meu dever, eu estou com a consciência tranquila. O mundo em volta pode estar muito complicado, a minha vida pode não estar com a felicidade, né? Aquela percepção de felicidade que eu desejaria. Às vezes pode estar eu posso me ver vivendo momentos de muita infelicidade, mas esse estado íntimo, se eu tenho a consciência tranquila, eu estou no estado íntimo de felicidade. É como a gente diz, coloco minha cabeça no travesseiro e estou em paz, né? E sei que esse é um momento passageiro. Então, isso é muito importante também para esse momento que nós estamos vivendo. Vivenciemos o dia de hoje. A cada dia basta o seu mal, né? É esse momento presente, o eterno presente. Cada dia, um passo de cada vez. Façamos o melhor que nós pudermos a cada dia.
Busquemos viver com a consciência tranquila. Não busquemos facilidades, mas cumprir com os nossos deveres e as obrigações, que isso nos trará a felicidade real. E eles complementam, e a fé no futuro. Quando eu compreendo que há um futuro, há uma vida futura, isso é passageiro, eu me fortaleço, consigo fortalecer a minha resignação, porque eu sei que a vida é muito mais ampla do que tudo isso que eu estou vivendo. E essa percepção, para finalizar aqui, porque já estamos no final da nossa reflexão, e ainda tem outras perguntas, né? Mas essas três iniciais, eu penso que elas são, né? Eu as vejo como a base das demais reflexões que depois Kardec vai aprofundando, porque ele vai ver nas questões seguintes essas diferentes nuances na nossa vida, em relação à prova da riqueza, à prova da pobreza, a reflexão, por que há tantos sofredores na Terra, né? Há tanto sofrimento, situações pessoas em situações de sofrimento, do que de felicidade, dentro dessa nossa visão mais comum que nós temos, às vezes, de felicidade e infelicidade, vai refletindo sobre a nossa vocação, seguir a nossa vocação, que isso nos traz felicidade, né? Vai trazendo questões da nossa vida, que nós percebemos na Terra. E na questão 933, ele vai falando, ele vai trazendo essa nossa, refletindo, né? Que muitas vezes, em relação à vida material, nós trabalhamos, mas talvez até por questões que fogem ao nosso alcance, nós não conseguimos ali, às vezes, ter a posse do necessário. Isso acontece. Às vezes, é uma prova que nós estamos vivendo, né? E às vezes condições da nossa própria inferioridade, da questão da humanidade. Na humanidade, nós ainda não vivenciarmos as leis divinas de solidariedade, né? E até da questão do trabalho, né? Ser acessível a todos, num momento de crise como nós estamos vivendo hoje, de tantas pessoas desempregadas, mas nós sempre podemos nos auxiliar uns aos outros, né? E assim nós vamos criando trabalho, possibilidades de trabalho. Mas no campo da vida moral, na 933, Kardec traz essa pergunta, e no campo da vida moral? Nós somos sempre responsáveis, né? E aí eles falam, principalmente no campo da vida moral, aí nós não temos como fugir. E eles vão trabalhando esses sentimentos que nós já comentamos aqui, que às vezes nós nos deixamos levar por sentimentos, né? Do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da ambição, às vezes da avareza, né? Da impulsividade, que às vezes nós nos pegamos numa corrente, né? De ideias e de sentimentos que, se nós não buscarmos trabalhar o nosso autodomínio, aí esse é o âmbito da vida moral, nós estaremos semeando infelicidade para nós mesmos. Então, são reflexões muito oportunas para esse momento que nós vivemos, né? Nessa nossa encarnação, nesse nosso final de 2021, nesse planeta. E pensar sempre, quando nós temos essa perspectiva da felicidade espiritual, de que nós nunca estamos sozinhos, de que esse planejamento encarnatório ele é todo pensado com muito carinho e amor, com fidelidade às leis que regem a nossa vida, e que se nós sempre buscarmos o campo do dever, o caminho reto do amor, tendo esse guia, que é o Mestre Jesus, os seus ensinos morais, a vivência e a prática do bem, da caridade moral, ajudando-nos uns aos outros na vida material e na vida moral, tendo mais compreensão, caridade do entendimento, como Emmanuel trabalha lá no primeiro capítulo do livro Ceifa de Luz, nós perceberemos que nós temos muito amparo do alto, mas também podemos nos amparar uns aos outros ao longo da nossa encarnação, fortalecendo a fé, a esperança e a caridade em nós mesmos. A força moral, que essa é uma grande conquista para a nossa alma e garantia de felicidade para todos nós. Que Jesus nos abençoe nessa nossa caminhada e que sempre nos lembremos do nosso anjo da guarda, que está conosco, nos amparando nesse caminho. Muita paz para todos, muito obrigada pela atenção até agora. Paz e bem.